Boa noite, meu nome é Miriam, eu sou engenheira de segurança e eu sou palestrante, sou docente e também aplico normativas de NR35, NR1, todas as normativas de segurança do trabalho. Agora eu vou apresentar um pouquinho, da NR35, para vocês entenderem mesmo o que é essa normativa, o que fala a NR35. Então aqui a gente vai falar um pouquinho da normativa, tá? Da NR35. A NR35 é trabalho em altura. Lembrando que hoje, ou melhor, ontem, dia 15, saiu um anexo, da NR35, tá? Obrigando a ser o curso, presencial. Porque o que acontece? Lá na pandemia, o curso ele era online, até porque a gente não tinha como fazer ele presencial. E então, hoje ele sofreu uma sanção, já tinha sofrido, da parte prática, e hoje ele obriga, então, o curso voltar a ser presencial. Isso é muito bom, é importante, principalmente com a parte prática, de trabalho em altura. Mas voltando aqui na nossa normativa, o que é a NR35, então, trabalho em altura? O que ela fala, Então, a NR35, ela tem objetivo e aplicação, mínimos de proteção em altura. Então, ela envolve todo o planejamento, a organização do que é trabalho em altura, tá? Garantindo a segurança, tá, dos colaboradores. Mas o que realmente é NR35? Então, vamos falar que toda normativa ela estabelece que trabalho em altura é todo o exercício, tá? A partir de 2 metros. Ah, mas como eu considero a partir de 2 metros? A partir do solo. Então, toda atividade a partir de 2 metros é considerado, atividade em altura. Mas como que eu considero isso? Sempre do nível do solo. Aqui a gente vai mostrar um pouco dos EPIs obrigatórios. A gente fala muito em EPIs obrigatórios, principalmente para trabalho em altura. Toda atividade em altura tem que ser planejada, isso mesmo. A atividade em altura precisa ser planejada, Então, o que a gente tem que fazer, principalmente para trabalho em altura? Utilizar os EPIs específicos para trabalho em altura, tá? Planejar a atividade. Procedimento de segurança, PR, permissão de trabalho são obrigatórios, sim, tá? Conforme a normativa. E aqui a gente mostra alguns equipamentos obrigatórios, como cinto de segurança, tá? Sempre o talabarte em Y também, tá? A gente pode ter outros acessórios e afim. Capacete sempre com jugular. Ainda falando em normativa, então essa norma, ela complementa todas as normas técnicos sociais estabelecidos, tá? Pelos órgãos competentes. Mas o que ela cabe realmente a norma da normativa 35 e para que ela vem? Então, ela vem como responsabilidade principalmente a empresa, que cabe ao empregador, Garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas, assegurar as normativas, realização quanto ao risco aplicável, a emissão da permissão de trabalho, A permissão de trabalho é obrigatória, é necessária, principalmente, tá? Hoje não pode liberar nenhum tipo de atividade em altura sem permissão de trabalho. Também precisa ter, tá? Toda a documentação adequada. Se é um trabalho rotineiro, tem que ter a APR da atividade. Se é um trabalho, que seja rotineiro todo dia, tem que ser procedido de procedimento operacional, PO, tem que, planejar a atividade. A atividade também precisa de trabalho em resgate também. Então, a gente tem que ter várias documentações, obrigatório para essa normativa e para essa atividade acontecer. Não é simplesmente eu deixar a atividade acontecer. Ainda falando um pouco, então, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nas normativas. Assegurar a suspensão de trabalho em altura e verificar situações em condições de risco. Por que a gente fala situações? Vamos dar um exemplo, tem uma atividade em altura, mas eu consigo evitar ela. Toda vez que eu puder evitar o trabalho em altura, então eu tenho que evitar. Porque a normativa ela deixa bem claro, trabalhos em altura só podem acontecer literalmente, tá? Se eu não tiver outra alternativa. Então ela tem que proceder literalmente de planejamento, Eu tenho que planejar a atividade para depois liberar. Ela tem que ser datada com documentação e eu preciso ter uma equipe de resgate. Pode ser resgatista, pode ser bombeiro civil, também pode ser da obra, mas eu preciso planejar a atividade.
E ainda o que cabe então aos trabalhadores, né, o que cabe a nós, o que o trabalhador ele precisa cumprir então? Ele deve cumprir disposições legais regulamentadoras sobre o trabalho em altura, inclusive os procedimentos precisos pelo empregado. Então o empregador ele vai ter os procedimentos de segurança, tá, para assegurar a atividade de forma correta e o colaborador precisa conter ou melhor, né, cumprir. Então, o colaborador como empregado na implementação de disposições da normativa, interromper suas atividades, exercendo o direito de recusa, lembrando que toda atividade em altura, mas não só em altura, nós temos o direito de recusa. O que seria o direito de recusa? Toda vez que eu vejo qualquer atividade que está me apresentando grau e risco eminente, eu posso me recusar? Sim. Simplesmente eu não posso fazer uma atividade que pode me apresentar risco, não só para mim, para outros colaboradores. Sim, eu posso ter o meu direito de recusa. Eu não estou me recusando a trabalhar, e sim executar a atividade de forma correta. Ainda falando então a capacitação e treinamento, o empregador deve promover programas de capacitação no trabalhador, né? Então, os trabalhos em alturas precisam ter treinamento de trabalho em altura. Lembrando, considera todo trabalhador em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático. Então, lembrando, voltou a normativa do NR 35, um treinamento prático e teórico presencial, né? A norma regulamentadora aplicada. Análise de risco e condições impeditivas. Então, toda atividade em altura, né, eu preciso de ter, né, análise de risco, conhecido também como AR, APR e afim, tá? Ela precisa analisar o risco do ambiente e ver quais são os riscos, né, do ambiente. Riscos potenciais inertes ao trabalho em alturas e medidas de prevenção e controle. Então, toda vez que o trabalho em altura for rotineiro, tá? Ele precisa ter medidas protetivas. Sim, muitas vezes a gente faz o procedimento para trabalho em altura, conhecido como PO também, tá? Por que o procedimento em trabalho em altura? Geralmente, o procedimento em trabalho em altura ele é um pouco mais complexo. Então, ele vai ter desde as medidas, tá? De controle, ele vai ter a parte de resgate de inércia, né? Que precisa ser muito rápido, literalmente. Então, ele tem que ser muito rápido esse procedimento para poder ser executado. Ele tem que ser de forma clara, ele tem que ser lida também para todos os colaboradores envolvidos na atividade. Então, geralmente, ele vai conter fotos, né, como um relatório fotográfico, indicando quais são as etapas do trabalho em altura. Equipamento de proteção individual para todo trabalho em altura. Seleção, inspeção, conservação e limitação. Lembrando que todo trabalho em altura tem que ser inspecionado, né? Os EPCs, linha de vida, ponto de ancoragem, guarda-corpo de proteção, sendo móvel, ou sendo datado de madeira, enfim, todos têm que ser conferidos. Eu simplesmente posso fazer a atividade em altura e não conferir? Não, tem que ser feita uma inspeção, né? Um checklist. Cinto, Cinto de segurança tem que ser inspecionado, indiferente se ele tem um prazo de validade de 5 anos, ele tem que ser inspecionado, né? Porque daqui a pouco as ciselas não estão em condições boas e estão impregnadas com tinta, cimentos e afins, né? Dependendo da atividade. Então, eu preciso inspecionar e ver se o cinto atende, né, a normativas de segurança. Lembrando que o cinto é conjunto do talabarte, né? Não pode ser disparelho, não, tem que ser conjunto. Ainda falando em acidentes de trabalho em altura, então todo acidente de trabalho em altura ocorre pelo exército, né, da atividade sem planejamento. Então a atividade ela precisa ser planejada. Posso liberar uma atividade em altura sem planejamento? Não, precisa ser planejada. Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnica de resgates e primeiro socorro. Então, como eu falei, todo trabalho em altura precisa ter planejamento, precisa ter uma equipe de resgate. A equipe de resgate, ela pode ser sim da obra, mas não pode ser a pessoa que está executando a atividade, né? Pode ser sim feito. Pode ser contratado do bombeiro civis, né? Enfim, da empresa ou subcontratado. Pode contratar resgatistas também, tá? N1, N2, N3, enfim, uma equipe de resgate que ela vai ficar em pronto atendimento, se por via das dúvidas tiver, né, um acidente com trabalho em altura, eles fazerem o resgate muito rápido pela lei da inércia, né? Lembrando sempre disso. Agora, o que o empregador deve realizar treinamento periódico bienal sempre que ocorrer? Então, quando ele deve, né, realizar esses treinamentos? Mudança de procedimentos ou condições de trabalho, então se mudou o layout, tem que realizar novamente. Evento que indique a necessidade de um novo treinamento. Retorno ao afastamento do trabalho superior a 90 dias e mudança de empresa. Então, toda vez, né, que eu for mudar de empresa, enfim, além, né, do exame, também o treinamento ele tem que ser reaplicado novamente, principalmente em reciclagens, né? Ou quando o colaborador se afasta e volta para a empresa. Então, o treinamento periódico deve ser de carga horária mínima de 8 horas, lembrando que a carga horária do treinamento é 8 horas, né? Geralmente vai se aplicar 4 presencial, né?
4 de treinamento teórico e 4 de treinamento prático, né, formando as 8 horas obrigatórias da normativa. Lembrando que o treinamento tem um prazo de duração de 2 anos, ele deve ter reciclagem, né, para sempre mostrar aos colaboradores quais a importância do trabalho em altura, né, ponto de ancoragem, afim o reconhecimento dele. Então, a capacitação deve ser realizada de proficiência durante o cargo horário de trabalho. O tempo dependido da capacitação deve ser computado no tempo despendido efetivo. E que a gente fala de proficiência, tá? É muito importante a gente ter a proficiência, que é o que a gente precisa literalmente ter com as pessoas. Eu preciso dizer se ele é proficiente. Então, quem pode aplicar hoje o treinamento de NR35? Tanto o bombeiro civil pode aplicar a parte prática, como resgatista, tá? Todas as pessoas que têm proficiência na parte prática. Então, eu sou engenheiro de segurança, eu posso aplicar o treinamento de NR35? Pode, mas eu sou bombeiro civil, eu sou resgatista. Tem a parte prática, né, o acesso por cordas e afins. Então, a aptidão no trabalho em altura deve ser consignado ao abastecimento de saúde ocupacional, lembrando que o ASO, tá? Então, isso aqui é muito importante, a empresa deve manter cadastrado atualizado, conhecer a abrangência da autorização do trabalhador. Lembrando, então, isso aqui no tópico falando, o trabalho em altura, ele deve ser datado de exame. No exame, né, o ASO ocupacional, o exame ocupacional do colaborador, deve vir datado, né, de liberado para o trabalho em altura. Por que que ele é obrigatório? Porque o médico ele vai se corresponsabilizar, tá? Que ele está apto para fazer aquele tipo de atividade em altura. Lembrando que sempre deve ter autorização para trabalho em altura. Eu posso deixar um colaborador fazer uma atividade sem autorização? Não, assim como a documentação obrigatória da atividade, uma delas pertinente é a autorização. Então, para atividades rotineiras, como eu falei, trabalho em altura, análise de risco. Então, quando for uma atividade rotineira, tá? Se faz a aptidão, né, da análise de risco ou procedimentos operacionais. Os procedimentos, então, rotineiro em trabalho em altura. A gente vai falar um pouquinho agora aqui da permissão de trabalho. Então, a permissão de trabalho, tá, os requisitos devem ser atendidos para a operação do trabalho, disposição e medida estabelecida, análise de risco, a realização de todos os envolvidos em suas autorizações. A permissão de trabalho é de validade limitada e duração da atividade. Lembrando que a permissão de trabalho ele tem um prazo de validade, né? Qual que é o prazo de validade? O prazo de validade de permissão é o quê? 24 horas. Então, se eu abrir hoje, eu tenho que fechar amanhã também. Então, ele tem um prazo de duração de um dia, né? Então, lembrando isso, falando novamente, documentação é obrigatória, né? A gente precisa ter a documentação de forma coerente. Eu simplesmente posso fazer atividade e não ter documentação? Não, é proibido. Lembre sempre da documentação, que eu vejo hoje muita atividade em altura ainda. O que acontece é as pessoas não tendo a documentação de forma correta, elas simplesmente vão fazer a atividade em altura e não realizam a documentação. A documentação ela é obrigatória, tá? Ela precisa ter isso de forma correta e coerente. E sempre lembrando, precisa ter a documentação? Sim, eu preciso ter a documentação. Eu simplesmente não posso fazer um treinamento sem documentação. Lembrando agora do equipamento individual, né? A gente falou um pouquinho de capacete sempre com o jugular, né? O jugular é obrigatória, né? Falando um pouquinho lá de 2012, quando se iniciou a normativa, a jugular ela era de silicone, hoje é proibido o jugular de silicone, a jugular ela precisa ser de tecido, né? A jugular ela tem que ser maleável também, então eu posso fazer uma atividade em altura com capacete sem jugular? Não, é proibido, tá? Precisa ter uma jugular. Calçado precisa ser confortável, o cinto de segurança também, ele precisa ter um talabar tipo Y. Hoje tem muito cinto de segurança no mercado, mas ele precisa ser adaptado também ao tipo de biotipo da pessoa, né, do corpo e ao peso. Geralmente os cintos hoje disponíveis no mercado são para 100 quilos. Ah, mas eu posso liberar uma pessoa até 150 quilos fazer uma atividade? Sim, mas precisa dar um cinto adequado. Porque hoje a gente não recomenda muito, principalmente por causa do cinto. Por causa que a gente faz uma avaliação, falo muito uma avaliação visual, tá? Da saúde da pessoa. Ah, mas eu não sou médico, realmente não. Mas vamos dar um exemplo, uma pessoa ela é um sobrepeso, acima de 120 quilos, né? Ela é uma pessoa baixa, de estatura baixa, ela não é alta, porque
daqui a pouco a pessoa pode ser alta e ela não tem sobrepeso, ela só tem estrutura óssea grande, né, como a gente fala. Enfim, mas ela é uma pessoa mais baixa, ela tem 120 quilos, né, e o cinto dela suporta 100 quilos. Eu posso deixar ela fazer essa atividade? Não, proibido. Por quê? Se acontecer um acidente, tá, eu sou corresponsável. Isso é muito importante, principalmente para gestores, né, de SSMA ou pessoas que estão fazendo atividade em altura reconhecer. Então, que existe cinto específico, né? Então, toda a parte da normativa da NR35, quando eu for colocar um cinto, principalmente, eu tenho que me atentar muito se o cinto está confortável no meu corpo, né? Então, ajuste de forma correta de como colocar o cinto de forma coerente também, né? Para que numa queda em altura, pelo tempo da inércia, né? O cinto ele não venha esmagar os teus órgãos internos ou então o cinto simplesmente ele cair, né? A gente tem muitos relatos, né? Um relato último que a gente tem, principalmente, é de um shopping onde a pessoa era sobrepeso e o cinto, né, não era adequado, né? Não só para a atividade como para o peso dele. Então, o acidente ele se projeta não só na parte de resgate, né? Que a gente tem um tempo de inércia na para a parte de resgate, mas também como o cinto, né, o EPI inadequado para a atividade dele. Lembrando que cinto é EPI, é individual. Eu não posso usar ele como um coletivo e muitas empresas ainda continuam dando o cinto, né, como EPC de forma coletiva. Por isso que eles não têm um entendimento técnico que cinto depende muito do biotipo. Mas falando ali na liberação, hoje se uma pessoa de 120 quilos, né, precisa fazer uma atividade em altura, eu não tenho um cinto específico, eu não vou deixar ela fazer essa atividade, mas caso eu tenha um cinto específico, eu posso deixar ela fazer atividade? Sim, mas sempre avaliando com ressalvas, tá? Então a gente sempre faz aquela avaliação mesmo com apto em trabalho em altura, mesmo com o exame clínico, né, liberado, a gente sempre faz aquelas ressalvas. Toda vez que eu puder evitar uma pessoa, né, acima de 100 quilos fazer uma atividade, eu evito. Por quê? O cinto mesmo ele sendo adequado, ele tem um risco maior, tá, de ter queda, tá, por causa do peso ou da estrutura óssea, enfim. Então eu recomendo sempre, não, uma pessoa até 100 quilos fazer atividade, seria sempre abaixo, né. Aqui agora temos alguns exemplos, né, de principalmente, né, de ancoragem, eu falo em telhado, fachada, né, escadas, andaimes, né. Hoje também foi atualizado também a normativa da escada, lembrando que escada eu não posso deixar fazer atividade sozinho, tem que ter 2 pessoas, né. É uma atividade muito importante que as pessoas também não acham, que às vezes é importância e acaba acontecendo acidentes graves simplesmente, né, pelo desconhecimento. Aqui eu tenho alguns itens de segurança do trabalho, né, eu falei do cinto de segurança, falei do capacete conjular, mas nós temos cordas, né, nós temos mosquetão, nós temos descensores e afins. Então a gente fala muito isso, na seleção dos EPIs deve ser considerado além dos riscos que o trabalhador está exposto, tá, os riscos adicionais. Sempre considere os riscos adicionais na atividade. Por isso que eu falo que a atividade em altura ela tem que ser planejada, não é simplesmente eu deixar aquela pessoa fazer atividade em altura porque ela está apta, ela pode fazer. Não, então eu tenho que ver se o cinto sai de forma correta, eu tenho que planejar a atividade, toda vez que eu puder evitar o trabalho em altura, eu devo evitar, tá? Até porque daqui a pouco acaba acontecendo um acidente bem grave ou você é corresponsabilizado. Então, atividade em alturas tem que ter planejamento, procedimento, documentado, tá? Autorização e realmente eu conferir se todos os itens de segurança e os EPCs principalmente estão de forma corretas e seguro, né, para os colaboradores fazer aquela atividade. Então, lembrando também que precisa ter uma equipe de resgate, né? Pode ser um bombeiro civil, pode ser um resgatista e afins, mas precisa ter uma equipe de resgate, né, em prontidão, né? Principalmente se tiver algum acidente ali, ela está em pronto atendimento. Aqui ainda mostrando então, deve ser registrado o resultado da inspeção, lembrando muito de checklist, então todos os itens, né, relacionado à gestão de segurança, que eu falo, tanto os EPIs como os EPCs, eles devem ter datado de checklist. Sim, checklist é obrigatório, eu não falo não só para atividade de altura, mas para todas as atividades, todos os equipamentos e afins, né, ele tem um checklist, que seria a lista de verificação. Qual é a importância desse item, tá? Verificar realmente se o item ele está apto, né, a ser liberado para aquela atividade. Vamos dar um exemplo.
Daqui a pouco eu tenho cinto de segurança, né, eu fiz a inspeção naquele cinto, é uma pessoa sobrepeso e eu não tenho o cinto adequado, eu posso liberar a atividade? Não. Até adequar o cinto de forma correta, eu ter um cinto para aquela pessoa poder trabalhar de forma correta e segura, eu não posso liberar a atividade. Ou daqui a pouco o cinto é, né, para o peso da pessoa, mas o cinto ele não está bom, as fivelas estão corrompidas, né, tem ranhuras no cinto, eu posso liberar a atividade? Não, mesmo ele estando, né, no prazo de validade. Então a gente tem que cuidar muito, e são muitos itens que a gente acaba se passando, né, por ser uma atividade bem crítica.